Hoje a gente tem um encontro de países do Mercosul que segue com a agenda de reuniões, tudo isso acontecendo neste sábado. O evento está rolando lá no Paraná, tá? Em Foz do Iguaçu, vai ser o último com o Brasil na presidência do bloco. Os chefes de Estado já começam a chegar, daqui a pouquinho essa é a previsão, e a gente tem um enviado especial da CNN Brasil lá, Foz do Iguaçu. Danilo Moliterno já está aparecendo aqui pra gente, né, nesta manhã, tem todas as atualizações. Tudo bem, meu amigo? Como é que tá o clima por aí? O que você conta dessa agenda, é claro, né? E também das expectativas depois da frustração do acordo com a União Europeia, que ainda não saiu e pelo jeito vai demorar. Bem-vindo ao Newsroom. Bom dia, Renan, e a todos que acompanham o Newsroom nesse sábado. Não tem como negar que não é um clima um pouquinho mais ameno, que não ficou aquele sabor amargo, devido ao fato de a gente esperar que poderia acontecer por aqui a assinatura entre o acordo entre Mercosul e União Europeia. E ao fim e ao cabo, a gente não vai ter nesse momento, não teremos em 2025. Vale a gente relembrar, inclusive, Renan, que sequer era para essa cúpula acontecer nesse sábado, dia 20. Essa cúpula estava marcada lá para o dia 2 de dezembro, já há alguns dias, mas aconteceu que a presidente da Comissão Europeia, que é a Ursula von der Leyen, a Comissão Europeia que é uma espécie de governo, uma espécie de executivo da União Europeia, ela indicou: Mercosul, eu acho que eu preciso de mais alguns dias e aí eu consigo convencer aqui o Conselho Europeu, que é o colegiado de chefes de executivo da União Europeia, a aceitar esse acordo. E aí, se você adiar um pouquinho a sua cúpula, acredito que nessa cúpula a gente consiga fazer o acordo, a assinatura desse acordo tão esperado, já negociado há 26 anos e que foi concluído no finalzinho do ano passado. Aconteceu que deu chabu, a gente não conseguiu fechar esse acordo, a gente cobriu longamente ao longo da última semana aqui na programação da CNN, um bloco minoritário liderado especialmente por França e Itália conseguiu barrar, pelo menos nesse momento, no Conselho Europeu, a assinatura deste acordo. O que eles indicam é que deve ficar para janeiro, e aí é um otimismo cauteloso por parte aqui da diplomacia. Então, não tem como negar que não é uma cúpula que começa com um clima um pouco mais ameno, com um tom um pouquinho mais amargo devido a essa não assinatura. Mas teremos ainda assim agendas e agendas importantes por aqui. E aí, para começar a falar sobre o cronograma do dia de hoje, Renan, eu faço um destaque importante que até surpreendeu a gente aqui que faz a cobertura dessa cúpula no dia de hoje, que é o fato de que mesmo com esse tom ameno, com essa frustração pela não assinatura do acordo, a gente tem a presença da maior parte dos líderes aqui da região. Teremos a presença, é claro, do presidente Lula, mas também do presidente argentino Javier Milei, do presidente uruguaio Yamandu Orsi, além do presidente paraguaio Santiago Peña. O único que não vai estar presente por aqui, Renan, é Rodrigo Paz, presidente da Bolívia, isso porque ele é recém-impossado e ainda organiza o seu governo, não conseguiu vir aqui a Foz do Iguaçu. Por outro lado, teremos a presença de José Raúl Mulino, que é o presidente do Panamá e que é o mais novo estado associado aqui do Mercosul. E a gente começa a falar um pouquinho do cronograma, começando pela chegada desses presidentes, que está marcada para acontecer já daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. Depois, às 9h30, a gente tem aquela foto oficial, a famosa foto de família, com esses presidentes que vão comparecer por aqui. E na sequência, às 9h40, a gente já tem o começo dessa sessão plenária, que é aquela sessão em que os presidentes, de fato, discutem temas que dizem respeito ao Mercosul. E aí, o que a gente pode esperar sobre essa sessão plenária? Talvez para a gente ter o principal aperitivo do que a gente deve ter nessa sessão, vale a gente olhar para o que a gente teve no dia de ontem, que é aquele dia preparatório em que a gente tem o encontro dos chanceleres, dos ministros de Relações Exteriores. Ao longo do dia, o chanceler brasileiro Mauro Vieira recebeu suas contrapartes aqui em Foz do Iguaçu e teve uma série de reuniões, e mais para o finalzinho do dia a gente começou a ficar sabendo o que rolou nessas reuniões. E aí eu faço dois destaques de temas importantes que a gente teve. Primeiro, críticas com relação ao governo de Nicolás Maduro, isso importante no momento que a gente tem crescentes tensões na Venezuela, com desde agosto os Estados Unidos de Donald Trump movimentando o aparato militar naquela região. E um segundo tema, novamente, Mercosul, União Europeia, com uma posição importante do Paraguai, que é o próximo presidente do Mercosul. Quando a gente acabar todos os cronogramas por aqui, a gente tem a transmissão da presidência do Mercosul, que hoje é brasileira, para o Paraguai. Mas vamos lá, trazer aqui um pouquinho do que a gente teve em termos de posicionamento, começando por Mercosul e União Europeia. A gente teve tanto o ministro de Relações Exteriores da Argentina, que é Pablo Quirno, quanto o ministro de Relações Exteriores do Uruguai, que é Mário Lubetkin, fazendo, portanto,
esta lamentação do fato de que essa assinatura não acontece por aqui, e depois tivemos o posicionamento de Rubem Ramírez Lezcano, que é o ministro de Relações Exteriores do Paraguai, e é importante, ele disse, na presidência paraguaia a gente tem uma disposição construtiva de fazer esse acordo, mas depois subiu o tom, indicou, não há tempo infinito para fechar esse acordo. Ou seja, caso a União Europeia atrase ainda mais, a paciência do Mercosul não vai ser infinita. Esse é o recado daquele que vai ser o próximo presidente do Mercosul. E na sequência tivemos ainda os posicionamentos, como mencionei, sobre o regime de Nicolás Maduro, posicionamentos especialmente do ministro paraguaio e do ministro argentino, que declararam preocupações com violações de direito e deterioração da democracia no país e preocupações com relação a todo este cenário em que a gente tem, repito, a movimentação de aparato militar naquela região, e a gente deve ter, especialmente nas falas de Javier Milei, hoje por aqui, recados sobre esse assunto. Portanto, 2 pontos para a gente ter bastante atenção. Primeiro, repercussões sobre o Mercosul e a União Europeia. Segundo, repercussões sobre toda essa movimentação e crescentes tensões que a gente tem na Venezuela. A gente fica de olho aqui no Parque Nacional do Iguaçu, onde acontece esse encontro entre os presidentes, entre os líderes, e conta tudo direto daqui na programação da CNN nesse sábado, Renan.